A todos. Bem, pessoal, aqui nós somos do 7º ano e mais uma gincana com o tema Parabéns Caruaru, e vamos falar hoje sobre os artistas de nossa terra, né? Nossa terra é culturalmente rica e enriquecedora também, e nós temos grandes artistas que até podem não ser daqui da terra, mas se tornaram cidadãos da terra, né? Elevaram a nossa terra, levaram a nossa cidade a marcos mundiais, tá? Então vamos escutar, nossos queridos alunos irão contar um pouquinho sobre alguns desses artistas, tá? Alguns já não estão entre nós, outros ainda estão, mas sempre é bom que a história sempre continue conosco. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar de uma lenda que não está mais viva, Luiz Gonzaga. Todo mundo normalmente escuta falar sobre Luiz Gonzaga só na música, né? Sanfona e tal. Mas nem sempre foi assim não. Ele sempre gostou da música, mas nem sempre foi assim. Então eu vou contar a história dele para vocês verem como foi a trajetória. Ele nasceu uma pessoa normal para a época dele, que foi 1912. Porque naquela época o normal era desde pequenininho você trabalhar no campo. Coisa que ele fazia muito de boa lá com o pai dele. Só que o que ele gostava era de ver o pai dele tocando a sanfona. Tanto que antes mesmo de chegar a 10 anos ele já sabia tocar bem que só. Porque ele aprendeu com o pai e tocava nas festas da região para animar. Conforme ele foi crescendo, virou protegido de um coronel da região e das filhas dele. Essas, por sua vez, o ensinaram a ler, escrever e falar direito. Com 13 anos, ele comprou a sua primeira sanfona, com o dinheiro que o coronel lhe dava. E com ela já foi ganhando seu primeiro dinheiro tocando lá pra galera. Com 17 anos, como todo mundo, ele aprontava. No caso de Luiz Gonzaga, ele quis namorar com uma pessoa que a família não deixava. Aí depois de levar a bronca da família da moça e uma surra da mãe, fugiu de casa. Só que a maior fuga dele aconteceu um tempo depois, quando ele fugiu para Ceará, que teria uma festa, e de lá ele iria para o exército para ter uma vida melhor, porque antigamente a vida era complicada, hoje em dia é fácil. E no meio dessa trajetória que ele teve no exército, ele foi aprimorando mais ainda durante seu tempo livre suas habilidades na música. E depois de 9 anos, como a família dele não sabia nem se ele estava vivo mais, e ele viu que conseguiu dinheiro e o que precisava, ele decidiu voltar. No meio do caminho teve imprevisto, ele teve que parar um pouco a sua jornada de volta para casa. E por isso, um amigo dele deu a dica para ele tocar numa cidadezinha. Lá ele conheceu algumas pessoas, mas por enquanto só ficou nos papos, não tinha muita coisa ainda não. Só que voltando para casa, ele abraçou a família, viu os amigos, passou um tempo lá. Depois ele se mudou para São Paulo, para ter uma vida lá melhor do que onde a família dele morava. E essas pessoas que ele conheceu, assim como outras, o ajudaram a ter sucesso em colaborações. Ele tem algumas músicas famosas, a mais famosa de todas eu acredito que seja a Asa Branca. Eu acho que pelo menos já ouviram falar nisso. Luiz Gonzaga, ele foi um artista que marcou muito a gente, e vou até falar um pouco nisso na curiosidade. Mas tudo chega no final, né? Bora combinar. E com ele não seria diferente. Após 6 anos de uma luta intensa contra câncer, que parecia que ele ia ganhar, ele morreu em 1989. E, como uma curiosidade, mesmo não sendo nascido aqui em Caruaru, ele foi condecorado como cidadão daqui. Tanto que, por conta disso, tem um estátua dele lá onde fica o parque de eventos. Que hoje tem até animação nela. Qualquer coisa, os caras vão lá dar uma modificação nela. E, bom, isso é basicamente um pouquinho da história do Luiz Gonzaga. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Gabriel Vasconcelos e eu vou falar sobre um dos maiores artistas de Caruaru, João do Pife. João do Pife, nascido em 1943 no interior de Riacho das Almas, que é perto de Caruaru, é o maior tocador de pífano de Caruaru. Ele viajou o Brasil inteiro ensinando as pessoas a tocar o pífano, a arte dele, e motivando e ensinando as pessoas sobre o que é. Ele também viajou a diversos países do mundo, ensinando as pessoas também sobre o que é, ensinando as pessoas de fora sobre o que é e como tocar o pífano, como por exemplo, Portugal, Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Itália e muitos outros. Aí pronto. Ele também foi responsável por criar a primeira banda de pífano feminina de Caruaru. Continuando, incentivando e ensinando as pessoas ainda mais como tocar o pífano, espalhando a sua arte.
pai de seu irmão. João Condé foi um artista muito importante, não só na literatura cavalense, mas nacional. Boa tarde, vou falar um pouco sobre Unido Almeida. Unido Almeida é um poeta caruaruense, autor da música Feira de Caruaru. Recebe mais uma homenagem com o título de 13 de agosto de 1928, filho de José Francisco de Almeida e Flora Camila de Almeida. Severina Paraíso nasceu em 1914. É considerada a mãe de Yuri Xanô por seus trabalhos sociais em uma religião afro-brasileira. Ernestina Antônia Oliveira foi discípula do mestre Vitalino e, durante sua carreira, ela teve destaque com as peças de barro que ela fazia. E foi a primeira mulher pernambucana que fez a arte figurativa. Selma do Corpo, mais conhecida como Selma Santos, nasceu em 1935 e morreu em 2015. Ela era uma mulher ligada à música árabe. Boa tarde, meu nome é Silvia e eu vou falar da Ana das Carrangas. Ana das Carrangas, ela não é muito conhecida por algumas pessoas, mas ela foi muito importante para a cultura. Ana Leopoldina de Santos, mais conhecida como Ana das Carrangas, foi uma grande artesã para Pernambuco. Ela começou a fazer as suas artes em 1963 para a inauguração de uma biblioteca. Ela começou a fazer essas carrangas pelo exemplo da mãe dela, que veio de descendência indígena, e ela aprendeu a fazer essas carrangas. E quando ela morreu, a filha dela contou esse legado. E mesmo ela não nascendo aqui, ela vendia suas carrangas, que é essa coisa linda aqui que vocês podem ver. E foi isso. Olá, boa tarde. Meu nome é Laura Nunes e eu vou falar um pouco sobre a cantora Isabela Moraes. A cantora e compositora Isabela Moraes nasceu aqui em Caruaru em 1980. Sua primeira referência artística foi a poesia, vindo depois, com 12 anos, começar a fazer música. Primeiramente, suas músicas não tinham melodias definidas, surgindo depois letras e melodias já prontas. Ela sempre faz suas músicas inspiradas na sua intuição e na sua sensibilidade musical. Bom, pessoal, dentro do contexto que nós apresentamos aqui, a gente vê que os artistas de Caruaru são os mais variados tipos. Não é só regrado ao barro, mas temos a música, a poesia, a literatura, tudo isso faz parte da arte. Então, todos esses artistas são importantes. Um pouquinho de cada, do seu jeitinho, para enriquecer a nossa cultura. Bom, agora a gente vai cantar nosso grito de guerra para vocês, tá certo? Vai ser em forma também, depois, tá? Caruaru é tradição. Arte do coração, Caruaru é tradição. Somos voz da cultura, com talento e emoção. Somos voz da cultura com talento e emoção. Dos mestres do barro aos versos do ar. Dos versos do barro aos versos no ar. Caruaru é a cidade que sabe cantar. Caruaru é a cidade, sabe cantar. Gonzaga, Onildo, Azulão e tantos outros. Gonzaga, Onildo, Azulão e tantos outros. Nossos artistas brilham e levam alegria. Nossos artistas brilham e levam alegria. Do forró ao artesanato,